Dimensionamento de pilares com pressão simples, engenheiro Carlos Rhodes. Então, agora vamos aqui a alguns conceitos básicos do pilar para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer a escolha da seção do pilar. Então, senhores, vamos pegar o caso mais simples, que são os pilares sujeitos à compressão simples. Você pode argumentar que isso não existe, porque sempre vai haver uma excentricidade, sempre vai haver um esforço de vento. Enfim, mas isso aqui serve para você fazer um pré-dimensionamento. Funciona bem. Então, a regra de um pilar com compressão simples é o seguinte: você tem uma seção de concreto A e B, então você tem uma seção de concreto A vezes B. Ora, esse material ele é constituído de um concreto que ele tem uma resistência. Então, nós temos aqui FCD igual a FCK dividido por 1,4. Muito bem. Se eu multiplicar essa área por essa resistência FCD, eu vou ter a força que esse concreto é capaz de absorver. Nós temos só que entrar com dois redutores. O primeiro redutor é o mesmo redutor que nós usamos na viga, que é 0,85. Se eu vou deixar aquilo comprimido, para o resto da vida haverá uma perda de resistência. Então, o efeito Richter terá que aparecer aqui também. Então, ao invés de multiplicar por FCD, eu vou multiplicar por 0,85 de FCD. Essa é a primeira particularidade. A segunda particularidade é que os pilares eles têm que é o que eles chamam de esbeltez. Quanto mais alto for o pilar e mais esbelto, mais ele perde a sua capacidade resistente. Então, o número que eu vou dar a vocês aqui é um número de ordem prática, é um número da experiência nossa. Então, você pega esse valor e multiplica por 0,7 e isso vai lhe dar a capacidade resistente do pilar. Então, imagino com vocês, vamos pegar um pilar de exemplo de 50 por 20 centímetros. Então, o nosso FCK é de 30 MPa, multiplicado por 10, você tem um FCK de 300 kgf por centímetro quadrado. Foi dado o γc de 1,4. Com isso, eu posso achar o FCD, onde o FCD é o FCK dividido pelo γc. O FCK que acabamos de calcular foi 300, o γc foi 1,4. Ao dividir 300 por 1,4, vamos encontrar o FCD, que é 214,3 kgf por centímetro quadrado. Então, qual seria a força, ou seja, a carga, que eu poderia aplicar aqui? Eu tenho aqui a seção do meu concreto, A 50 centímetros, B 20 centímetros. A área do concreto é A vezes B. A é 50, B foi 20, 50 vezes 20. A área do concreto foi 1000 centímetros quadrados. Então, a força aplicada aqui vai ser N igual à área do concreto, que foi 1000, está aqui, acabamos de calcular. FCD, acabamos de calcular também, 214,3, vezes 0,85, que é o coeficiente redutor de Richter, e 0,7, que é o coeficiente de ordem prática. Ao realizar esses cálculos, vai dar N igual a 127.500 kgf. Dividindo por 1000, transformando aqui em tonelada-força, vai dar aproximadamente 128 toneladas-força. O que isso quer dizer? Então, eu poderia colocar uma carga até 128 toneladas-força em um pilar de 50 por 20 centímetros. Então, pessoal, vamos aqui imaginar o seguinte: se o nosso prédio tivesse 10 andares, esse pilar 1 daria uma carga máxima aqui embaixo de 113 toneladas-força, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas 113 toneladas-força é menor que 128. O que quer dizer com isso? Que o pilar passou. Ou seja, o pilar 1 poderia ter uma seção de 50 por 20 centímetros. Mas se vocês olharem o pilar 3, onde a carga aqui, ó, como vocês estão vendo, é 10.866. Vamos consertar aqui, ó. Vamos colocar agora 10.866. Ele também passou, ó, porque o valor de N de 128 toneladas-força é maior do que 114 toneladas-força.
No entanto, o pilar 2 terá uma carga de 232 toneladas-força. Então vamos pegar aqui a sua carga, 22.071. Substituir aqui na planilha. Como vocês podem ver, deu 232 toneladas-força. Então, vocês vejam que não passou, porque o valor de N foi menor que a carga do pilar, que foi 232 toneladas-força. E agora, como faço para resolver o problema? Simples, aumentando a seção do pilar, seja no comprimento ou na largura. Perceba que eu vou aumentar o valor de 20 centímetros para 50 centímetros. E agora o pilar passou, porque o valor de N 319 toneladas-força é maior que 232 toneladas-força. Então, é simples assim, pessoal, tá? Não tem que complicar muita coisa não. É evidente que eu não estou aqui ensinando a vocês a calcular um pilar. Eu estou dando uma forma prática para vocês escolherem uma seção para pré-dimensionamento. O objetivo nosso é entrar no software com as seções previamente verificadas. Então vocês entenderam que é uma coisa muito simples. Você vai pegar e vai definir uma área de concreto que vai resistir a um determinado esforço. Mas a área ela pode ser de várias maneiras. Você pode tender para um pilar quadrado, que é, digamos assim, o melhor formato, mais econômico em termos de superfície, em termos de aço. Quando vocês aprenderem a calcular armaduras, vocês vão ver isso. Mas o pilar quadrado, normalmente, ele, digamos assim, ele cria problemas para a arquitetura. Por quê, pessoal? Porque, entendam, a alvenaria, digamos que está sendo executada aqui em azul de 14 centímetros, como vocês estão vendo. Aí eu coloco um pilar, digamos, de 25 centímetros de cada lado. Então, veja você, fica com um dente aqui, ó. Esse dente, no ambiente, passa completamente despercebido para a arquitetura. Prevê que aqui você vai ter armários. Você vai ter uma perda localizada do armário, mas não é muito problema. Mas imagine vocês que você está no banheiro e você vai ter que revestir com cerâmica. Aí você vem com a cerâmica e você vai ter que fazer todo esse arremate da cerâmica. Então, isso aqui, pessoal, diminui a produtividade do operário e, consequentemente, tem custo. Então, pessoal, normalmente pede que a gente procure colocar os pilares, por exemplo, uma alvenaria de 19 centímetros, a gente coloca um pilar de 19 centímetros, tipo 19 por 60, 19 por 70, 19 por 80, porque aí eu tenho um pilar, viga e alvenaria, tudo na mesma espessura. A alvenaria de 14 centímetros, eu posso fazer viga de 14 centímetros, mas eu posso fazer pilar de 14 centímetros? Não. A nossa norma obriga que a menor seção de um pilar seja de 19 centímetros. Então, assim, às vezes, alguns clientes preferem que eu aumente a espessura da viga e fique tudo igual. Viga de 19 centímetros, viga de 19 pilar de 19 centímetros e alvenaria de 19 centímetros. Isso em um prédio mais baixo, onde as cargas são menores. É muito possível, mas em um prédio mais alto, isso às vezes é muito complicado. Mas enfim, se a gente for analisar aqui com calma, vocês vão ver que o pilar 1 está dentro de um shaft. Então, esse pilar 1 poderia ser um pilar quadradinho, que ele não vai ofender ninguém na arquitetura. Ele ia ficar aqui dentro no shaft. Temos só que olhar se quando eu fizer ele quadrado, eu não estrangulo as vagas da garagem. Então, quando a gente vai escolher a seção do pilar, a gente escolhe olhando para as vagas de garagem e para o apartamento tipo. Então, esse pilar 1, eu volto a dizer, ele poderia ser um pilar quadradinho, porque ele ficaria dentro do shaft. Como aqui tem um vão de 6 metros e duas vagas de 5 metros, é extremamente confortável. Então, esse pilar poderia ser um pilar quadrado aqui dentro do shaft, sem nenhum problema. Já o pilar 3, que é praticamente igual em carga, diferença aí de 90 kg, ou seja, uma diferença irrisória, se eu colocar um pilar quadrado,
vai ficar marcado na arquitetura. O pessoal vai ver essa mudança de seção de espessura de alvenaria. Vai dar um trabalho de revestimento aqui. Então, esse pilar 3 é melhor que ele seja alongado, como o pilar 1. Ele pode ser alongado ou quadrado, mas o pilar 3 só pode ser alongado. Como eles são praticamente iguais, eu vou fazer eles iguais e alongados. Já o pilar 2, ele é um pilar que devemos ter cuidados, porque eu preciso preservar uma esquadria desse banheiro. Então, esse pilar vai ter um limite para o seu comprimento. Então, nós vamos ver o limite permitido para o comprimento na arquitetura. E vamos encontrar a área colocando na largura. Não tem jeito. Então, eu vou ter um limite de comprimento. Faça a minha conta e veja quanto é que vai ser a largura desse pilar. Esse pilar P4 é interessante que ele já pegue essa defasagem. Então, eu vou adotar esse comprimento e vou colocar provavelmente só a espessura mínima de 19 centímetros. Já vai resolver. Lembrando que outro pilar que nós temos limitação é esse pilar aqui, P6, que nós temos que deixar 4,60 metros, livre para 2 vagas. Então, nós vamos ver quanto é que vai sobrar daqui até 4,60. Então, eu vou ter um comprimento limite. E da mesma forma, do pilar 2, que tem um comprimento limite, eu vou calcular a largura necessária. O pilar 5 e o pilar 8 não tem problema. A gente pode encompridar esse pilar. Também ele tem um shaft aqui. Se quiser, a gente pode fazer um pilar quadrado aqui dentro desse shaft. Quanto ao pilar 6, muita gente pode perguntar: o pilar 6 é melhor para dentro da varanda ou do quarto? O pilar 6 aí, você vai fazer essa pergunta ao arquiteto. Ele prefere o dente para dentro do quarto ou para dentro da varanda? Normalmente, o pessoal prefere para dentro da varanda, porque o quarto não sofre a redução e a varanda, veja que aqui é um trecho onde ele vai estar imaginando que vai ter que colocar os equipamentos de ar-condicionado. Então, o pilar está sobrando para cá. Não vai fazer muito prejuízo. Normalmente, assim, na minha primeira opção, colocaria o pilar P6 para fora. Mas possa ser que o arquiteto peça para colocar para dentro. Lembrem-se também que a gente manda para a forma para o arquiteto comentar. Então, pode ser que uma decisão que a gente tome, ele ache melhor uma outra coisa. E a gente tem que respeitar a opinião dele. Porque se lembrem sempre que o nosso projeto ele é complementar. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal todos os dias, sempre às 19 horas. Fui, pessoal.